tenho aqui ao meu lado Rosana Lanzelotti. Lanzelotti tem alguma coisa a ver com Lancelotti do Lago ou com a corte da Tábua Redonda, não? Pode ser que tenha, Jô, porque uma vez o Silvio Lancelotti, Ah, o Silvio, sim. da mesma família, que veio da Itália, ele escreveu um artigo em que ele diz que esse nome, que é na verdade Lanzilota, é um nome das invasões, que data das invasões normandas na Sicília. Então, possivelmente, como o Lancelot de lá, que era normando, pode ser que sejamos parentes. Certamente. Quando é que você começou a tocar cravo? Olha, eu comecei, como quase todo mundo, a tocar piano, pequenininha. Mamãe adora música, família de músicos e tal. Mas lá pelas tantas, eu descobri um cravo num curso de férias. E o cravo, assim, me atraiu pelo aspecto misterioso. Como é que se toca esse instrumento? Que repertório se toca nesse instrumento? Tem sempre uma coisa que a gente tem que descobrir sobre o cravo. Durante 100 anos, ninguém tocou cravo. Então, tem o meu lado, digamos assim, de pesquisadora, que gosta de coisas antigas, de bibliotecas. Aliás, minha mãe é bibliotecária também. Então, eu acho que o cravo me pegou por aí, Pelo inusitado, pelo inusitado. insólito também. Não, né? e também pela pesquisa que eu teria que fazer dos repertórios. Hoje em dia eu me dedico muito a pesquisar os repertórios brasileiros de todos os tempos. Você sabe que os nossos compositores estão ficando para trás, porque não se tem partituras para tocar deles. Então, porque não foram preservadas essas... Não são editadas mais. O próprio Villa-Lobos, que é o Villa-Lobos, apenas 50% da obra dele está editada. Então, imagina, é o Villa-Lobos. Os outros, que não são Villa-Lobos, que não tiveram, digamos, a carreira que ele teve, que foi para a Europa, foi editado pela Max Seixig na França, os outros vão ficando para trás e ninguém mais conhece a música deles, porque ninguém pode tocar. Os manuscritos vão ficando guardados nas bibliotecas. Mesmo nessa época da internet, que serve como uma grande biblioteca mundial, não se encontra nada do cravo. Mas esse é o meu principal missão no momento. Eu criei um projeto que se chama Música Brasilis, que é patrocinado pelo BNDES, que vai disponibilizar pela internet, já está disponibilizando, obras de compositores brasileiros desde o século XVIII, XIX e XX. Muitos compositores do século XX me pedem, por favor, coloque lá a minha partitura, porque se a partitura não está disponível, os músicos não podem tocar e o público não pode conhecer. Então as pessoas vão ficando achando que a gente só tem um grande compositor, que era o Villa-Lobos. Que não é exatamente. Que não é um ponto fora da curva. Mas, Rosana, antes você tocava piano? Antes eu tocava piano. Eu falei que era ao mesmo tempo um instrumento que era parecidíssimo e que não tinha nada a ver. Claro que tem, e depois disso tem tudo a ver. Mas também não tem nada a ver, né? Não. Ele não é de percussão. Não. As cordas são pinçadas. Você quer que eu te mostre como funciona? Quero, claro. Então, na verdade, aqui eu tenho... Você precisa de ajuda? Não. É muito fácil. Eu tenho essas peças que são chamadas de saltadores, né? Saltarelos, alguma coisa assim. Cada peça dessas tem uma unhazinha e um abafador. Certo. Então, quando eu aciono uma tecla, eu faço com que a unhazinha fira a corda, como um plectro, como uma palheta num violão. Eu vou tocar sem isso, que é muito difícil, porque, em princípio, isso aqui é que para eles não pularem. Mas só para... Né? Então, cada tecla aciona uma unhazinha. Puxa, né? Isso. Ao contrário do piano, que é, no fundo, um instrumento de percussão, né? Isso, bate na corda. Na época, essas unhas eram feitas de bico de pena de corvo. Coitados dos corvos. Haja corvo, hein? Que tinha tanto cravo. Graças a Deus, eles conseguiram inventar uma liga plástica que substitui agora perfeitamente. Da mesma forma que tem pianos clássicos, como Steinway, enfim, o Pleyel, também tem cravos. De que época? Tem. Esse aqui é uma cópia de um momento em que o cravo estava no seu apogeu na França. Pascal Tascan era um instrumento
meados do século XVIII, um instrumento com 2 teclados, com uma extensão de 5 oitavas. E ainda existe tocável? Existem alguns em museus que foram preservados e os construtores modernos, como é o caso desse meu, eles Mas não copiam. tem nenhum tocando? Tem, alguns deles foram restaurados, realmente. Por exemplo, no Museu Imperial de Petrópolis tem uma espineta portuguesa do século XVIII. Ah, mas aí em museu, eu estou dizendo, não tem nenhum pessoal assim? Não, tal. alguns cravistas muito sortudos, logo que acabou a Segunda Guerra, o cravo não estava ainda na moda, né? Não tinha ainda, digamos, sido ressuscitado devidamente, conseguiram comprar instrumentos históricos por um preço que uma pessoa física consegue comprar, mas hoje em dia é impossível. Eles custam $1 milhão, $1 milhão de euros. Assim. Eu estou vendo que tem do tipo órgão, tem um teclado embaixo e um teclado em cima. Isso reproduz o teclado de 88 teclas do piano, não? Não, eles são o mesmo som, só que com diferença tímbrica, né? Aqui é um som mais doce, aqui é um som um pouco mais nasal. Eu posso juntar os dois, ter um pouco mais de força. Você está batendo nos dois ao mesmo tempo? Eu fiz assim, ó, eu cheguei o teclado para dentro, então o teclado de baixo aciona... Os dois? Os dois. Aí eu tenho um pouco mais de volume. Bate de novo lá para eu acompanhar. Você quer que eu tire para você? Não, tudo bem. Esse aqui é só o de cima. Dá para ver bem a diferença. Tem outros músicos na família? Tem, o meu avô, pai da minha mãe, que era flautista, amador. Eu tive um Saldanha da Gama, que por parte de mãe eu sou Saldanha da Gama, no século XIX, 2 compositores Saldanhas da Gama. Você tem trabalhos, tem composições dele preservadas, inclusive claro. na Biblioteca Nacional tem valsas e tudo isso, mas também ficaram para trás como quase todo mundo, né? Como é que apareceu o cravo? Como é que surgiu? O cravo surgiu no século mais ou menos XV, bem no início do século XV, aliás. Ele, na verdade, é uma ideia que veio do saltério. Eu trouxe o saltério aqui para te mostrar, porque é um instrumento que tem uma corda para cada nota, né? Aqui, então, na Idade Média, existia esse instrumento aqui. Alguém teve a ideia, um italiano, de acoplar um teclado a um saltério. Na verdade, o cravo nada mais é do que um saltério com teclado, né? Que aqui fica difícil da gente poder acionar muitas cordas e o teclado que era o teclado que era digamos, originalmente foi usado para os órgãos, ele teve a ideia de... É quase uma harpazinha, né? Exatamente. Então, esse construtor italiano, ele teve a ideia de acoplar o teclado do órgão a um conjunto de cordas. Conhece-se o nome dele ou foi... Conhece-se o nome dele, sim. Agora você me pegou. Não, tem importância. Eu queria saber se era um movimento ou se foi um que teve a ideia... Não, foi um que teve a ideia, a partir dele vários foram, digamos, aperfeiçoando, e aí nos países flamengos foi um grande celeiro de construtores de cravos, França e Alemanha. Eu vou pedir uma palhinha, algumas palhinhas aqui. Eu acho a sonata 141 do Domênico... vamos ouvir? Vamos ouvir. Scarlatti. Essa eu uso os 2 teclados, então vai ser bom porque difere dali do prelúdio.
toca, que é uma barbaridade, não é só um Cantas. instrumento. Por que que um instrumento tão fantástico, tão diferente, que te desperta uma série, pelo menos em mim, desperta uma série de lembranças não vividas, né? Uma época não vivida, sempre imaginada. Por que que de repente cai em desuso? Olha, eu acho que foi porque as salas de concerto apareceram no final do século XVIII, início do século XIX. Até lá, o cravo era um instrumento de palácio. Ele era ouvido numa sala, com o pé direito alto, pouca gente e tal. Quando as salas de concerto, a burguesia surgiu, né? Ótimo. Podiam pagar ingresso para ir para as salas de concerto, aí começaram a construir grandes salas de concerto. E sem microfone, um cravo numa sala de concertos não é capaz. Mesmo tocando sozinho, mesmo... Tocando sozinho, bom, você escutaria, mas porque a acústica dessas salas era você fantástica, escuta, mas digamos assim... que não tem o peso, a força. O próprio violino, ele sofreu muitas modificações quando essas salas começaram a ficar maiores. O violino barroco da época do cravo, ele era com cordas de tripa... O arco era diferente. Um quarteto de cordas num salão desses era complicado. Exatamente. Né? Mas o cravo continuou sendo tocado nos palácios. Quer dizer, elitizou talvez até um pouco o instrumento, né? No sentido de que não, isso só se escuta né? Na corte, ou sei lá. Né? Exato. E no caso dessas salas grandes, o piano era imbatível também. Né? Agora, pianistas como Liszt, Chopin, que eram pianistas, sobretudo Liszt, que era muito mais era um showman, né? Sim. Eles chegaram a fazer composições para cravo, a pensar no cravo de alguma forma? Não, porque naquela época, eles não tinham essa coisa de se voltar para trás, que é uma coisa do século XX. Os músicos do século XX, eles começaram a querer tocar a música do século XIX, XVIII, XVII. No século XIX, eles tocavam a música do dia. Eles tocavam a música deles, dos próprios. Ninguém conhecia Bach. Ninguém conhecia Bach. Liszt e Chopin provavelmente nunca ouviram. Bach foi descoberto mesmo por Mendelssohn, por acaso, né? A história é maravilhosa. É, maravilhosa. Enrolando papel, servindo como o papel famoso para embrulhar carne peixe. no açougue. Pois é. Agora imagina você se o Mendelssohn não frequenta acho que era uma peixaria, e de repente começa a ver que está ali o Evangelho segundo São Mateus, e ele enrolando Jesus, a alegria dos homens, o que é isso? Uma papelada que tem lá no sótão, camarada. Pois é. Mas você sabe que a nossa música não está muito distante disso não, viu, Jô? Você sabe que mais ou menos nos anos 40... o responsável pelo arquivo do Cabildo Metropolitano, que é o acervo de músicas, queimou os papéis velhos nos anos 40. Foi metade da produção do José Maurício Nunes Garcia nessa. A gente sabe porque tinha um inventário anterior ao incêndio, não é incêndio não, fogueira, né? Porque ele fez de propósito, para fazer espaço. Bom, você sabe que aqui tem um restaurante, que eu não vou dizer o nome, tinha um gerente muito engraçado, que estava vendo notas antigas de pessoas que não iam pagar nunca mais, e tinha uma nota assinada pelo Cândido Portinari. Ele pegou a nota e disse, esse já morreu, e rasgou. Foi embora. Vamos pedir mais música, mais uma palhinha. Ernesto Nazaré. Por que Ernesto Nazaré se voltou pro cravo? Aí não foi bem o Ernesto Nazaré. Aí fui eu que me voltei pro Ernesto Nazaré. Ah, tá bom. Sabe por quê? Eu não queria... Mas é muito adequado, aliás. Pois é. Eu não queria tocar um instrumento no Brasil que não tivesse nada a ver com o Brasil, né? Então eu fiquei pensando, o que eu posso tocar de brasileiro? Professora minha, Helena Yankee, grande cravista, falou, olha, Ernesto Nazaré funciona bem no cravo. E aí depois eu fui ver que ele diz em várias composições, aqui o piano deve soar como um violão, ou aqui o acompanhamento, apanhei de cavaquinho, deve soar como um cavaquinho. O cavaquinho e o violão são instrumentos de cordas pinçadas como o cravo. Então vamos de Odeon. Por favor.
aqui tem uma série de CDs. Rosana Lancelotti, olha aqui na Praia de Cravo. Quer dizer, isso Linda foi essa Photoshop, né, Não Ju? conta. Eu não ia Olha levar o aqui. meu cravo pra praia, maldade. Eu queria que a gente terminasse com você tocando eu acho que talvez para mim, pelo menos, o som mais cravista, que é o bar. É. Eu queria que você tocasse qualquer coisa do bar para a gente terminar o nosso papo. É possível a sua Mas escolha? a gente tocou aqui. Na abertura. É. Para encerrar com o próprio. É. Ou você prefere quem mais? Eu prefiro tocar uma outra coisa bem brasileira, que dá uma dimensão de como o cravo pode soar brasileiro, que é o lundu, que foi recolhido pelos Piximárcios. Você sabe que quando, enfim, tivemos a abertura dos portos, vários artistas e naturalistas vieram ao Brasil e recolheram várias informações e plantas, etc. E os Piximárcios recolheram esse lundu, que é um exemplo da nossa música popular do século XIX. E que eu acho que também funciona muito bem no cravo. Queria te mostrar, porque ele vai usar um registro novo, que eu não usei ainda, que eu queria te mostrar. Vamos lá. Aí ele vai soar mais ainda como violão. Rosana Lancelotti, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns. Obrigada.